gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam gostando das videoaulas. Espero que estejam fazendo as atividades, tá certo? Estamos aqui de volta com mais uma de nossas aulas e hoje daremos início ao novo conteúdo gramatical, tá certo? O primeiro vídeo que foi enviado na aula passada, na aula de ontem, foi só uma revisão de todos os conteúdos que foram trabalhados antes da pandemia. Então, hoje eu estarei retomando de onde a gente parou, que foi o estudo dos fonemas e letras. Então, nosso primeiro conteúdo de hoje, fonemas e letras. Então, o conceito, ou seja, a definição de fonema é o som de cada letra na palavra. E a letra é a representação da escrita. Então, é só fazer a associação. Fonema vem de fone. Fone é som. Quando a gente usa o fone de ouvido para escutar música, é porque a gente vai ouvir algum som que vai ser articulado ou representado de algum lugar. No caso dos fonemas, a gente vai falar da forma ou a representação das palavras. Como é que a palavra ela é representada? De forma falada e de forma escrita. Então, fonema vem de fone, som, e letra vem de grafia, ou seja, da escrita. Eu coloquei aqui 2 exemplos de fonema, começo e excitante. Então, na representação das letras entre barras, nós temos a transcrição fonética e ao lado nós temos a representação da palavra na forma de grafia, ou seja, na escrita. Quando você for representar o fonema, ele deve estar entre barras, ou seja, você vai representar o som de cada letra dentro das barras. Quando você vai fazer a representação da letra, ela não precisa ficar entre barras, tá certo? Então, quando eu falar de fonema, você vai representar a forma como o som é escutado em cada letra. Então, aqui na palavra começo. Então, o som do C é o K, o O sai o O normal mesmo, começo, começo. O M também a gente consegue escutar, come, me. O E, o cedilha, que tem som de S, e o O, que a gente não diz começo, não, a gente diz começo. É mesmo? Se eu disser o exemplo é menino, se escreve menino, mas ninguém fala assim, menino, menino. Então, se eu for fazer a transcrição fonética da palavra menino, vai ser M entre barras, I entre barras, N entre barras, I entre barras, N novamente entre barras e U entre barras. A grafia M-E-N-I-N-O. Então, perceberam aí a diferença? Então, você vai representar o som da palavra
e a forma como ela se escreve. Abaixo nós temos um exemplo da representação das letras, ok? Por meio dela nós formamos as palavras. Então, a palavra é carro. Novamente aí o C com som de K, o A eu consigo escutar, K, ro. A gente diz carro, carro. Então, esse O aí, olha, dentro da barrinha, vai ficar um som de U. E por que que eu não usei os dois R's na barra? Porque eles representam um único som. Então, se na palavra tiver duas letras iguais, ou seja, que a gente chama de dígrafos, dígrafos são palavras que possuem letras que representam um único som. Então, se na palavra tem dígrafo, ali vai ter uma representação de duas consoantes representando um único som. Ok? RR, SS, CH vai representar um único som. NH vai representar um único som na palavra. Ok? Um único som. Continuando. Atenção. Coloquei uma observação aqui. É importante observar porque, às vezes, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra. Foi o exemplo que eu coloquei no caso aqui, olha. O fonema que eu coloquei aí é Z, né? Então, com esse único fonema, eu posso ter. Ele pode ser representado pelas letras Z, S e X. Vamos ver o exemplo. Em zebra, Z, Z. Em casamento, olha o som do Z. É grafado com S, mas escutamos o som do Z. Casamento. E temos aí também o exemplo exílio. Então, observaram aí? Na palavra exílio, nós grafamos com X, mas tem som de Z. Na palavra casamento, nós grafamos com S, mas tem som de Z. E em zebra, nós também temos o som do Z. Então, um único fonema pode ser representado por várias letras, tá? Por outras letras. Continuando. Conceituando. Então, não há uma correspondência regular entre fonemas e letras. Você pode perguntar, professora, como é que isso vai funcionar? Então, o que é que você vai fazer? Olha os exemplos que eu coloquei. Uma letra representa um fonema. Então, eu coloquei um exemplo aí ao lado. Quando uma letra representa um fonema, quando uma letra representa dois fonemas, quando duas letras representam um fonema e quando uma letra não representa nenhum fonema. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aí a palavra pato. Tem 4 letras e 4 fonemas. Então, aí, cada letra representa um único fonema. No segundo exemplo, na palavra sexo, tem 4 letras, mas o X, a letra X, na palavra sexo, representa 2 sons. Sex. Então, olha aí o som do X saindo com KS. Continuando no terceiro exemplo.
Eu tenho aí a palavra carro, que eu acabei de explicar quase nesse instante para vocês. Então, na palavra carro, nós temos duas letras representando um único som. Então, aí eu tenho um dígrafo. E o nosso último exemplo, uma letra não representa nenhum fonema. Se a gente for observar o alfabeto da nossa língua portuguesa, existe nele uma letra que não representa nenhum som. Só existe uma letra, que é a letra H. Aí eu posso dizer que o H é mudo, porque ele não tem som. Se eu for colocar o H junto com o N, NH, na palavra ninho, eu não escuto o som do H. Na palavra milho, milho, olha o LH aí, a gente não consegue escutar o som da letra H. Então, por isso que ela não vai representar nenhum fonema. Ah, professora, quando eu for fazer a transcrição fonética da palavra que estiver com H, no caso de LH, NH, CH, eu vou colocar em barras separadas? Não. Em uma única barra, você coloca CH, NH, porque o H ele não pode ficar entre barras, porque só fica entre barras as letras que representam som, que representam fonema. Continuando. Relembrando, o fonema não pode ser confundido com letra. Fonema é o som, letra é a escrita. Enquanto o fonema é o som em si mesmo, a letra, eu já disse aqui, que é a escrita. Representação gráfica do som ou da palavra. Outro exemplo aí, o mesmo fonema pode ser representado por diferentes letras. No caso aí do fonema Z, no português pode ser representado pelas letras S, exemplo casa, Z, exemplo zero, ou X, exemplo exame. Uma mesma letra pode representar mais de um fonema, que é a letra X. Então, eu tenho aí o X com som de Z, em exemplo. Tenho o X com som de T, de X, em chame. E o X com som de S, aproximar, aproximar. E também com som de esse KS, o som é representado dessa forma. Fix, fix, ok? Dando continuidade. Vamos representar agora. Então, na primeira coluna eu tenho a palavra, na segunda o número de letras, na terceira a transcrição do vocábulo, ou seja, a transcrição da palavra, e no quarto o número de fonemas. Então, vamos lá. Na primeira palavra, cabeça, eu tenho 6 letras. Na transcrição do vocábulo, tá certo? Do vocábulo, o som do vocábulo, da palavra. Então, cabeça. Então, o C, representado pela letra K. O A a gente consegue escutar. O B, o E, o cedilha sai com som de S e o A. Se aqui eu pedisse a transcrição fonética, cada letrinha dessa deveria estar separada por barras, ok? Não esqueçam desse detalhe. E temos aí 6 fonemas. Então, a mesma quantidade de letras é a mesma quantidade de fonemas. Na palavra sexo, eu tenho 4 letras. A transcrição do vocábulo fica dessa forma. SE,
já que o X, como a gente viu na explicação anterior, ele representa dois sons de KS, então SEKSO, então fica sex. Então, nós temos uma palavra formada por 4 letras com 5 fonemas. Por que 5 fonemas? Porque o X representa dois sons, dois fonemas. Vamos lá fazendo a transcrição fonética. A transcrição fonética da palavra infantil. Olha aí, agora eu não estou fazendo a representação da palavra não, tá? A transcrição do vocábulo não. Agora é a transcrição fonética do som de cada letra que está na palavra. Esse IN, deixa eu pegar o lápis aqui para facilitar. IN, ele vai ser representado por um único som, que é o I com tio. Ok? O fã aí, ó, o F, o F dá para escutar o som. A gente coloca lá entre barras. O AN aqui, olha, novamente, ele vai ser representado pelo A com o tio. O infan, conseguimos escutar o som do T, Então, colocamos o T aí. O I também, ti. E o L vai ser representado por U, infantil. O som do L sai o som do U. Então, vamos ver como ficou aí. Infantil. Olha aí a transcrição fonética. Então, só para vocês fixarem melhor. As sílabas formadas por an, en, in, on, formadas com N ou M, porque temos an com AN e an com AM. Então, an, en, in, on, nas duas formas, com N ou com M, vai ser sempre representado pela vogal que está se escutando, representado com o sinal do tio em cima dele. Gravem bem esse detalhe aí, certo? Deixa eu apagar. Continuando. Na palavra táxi, conseguimos escutar o som do T, do A. Não precisa colocar acento na representação fonética. O X é representado pelo KS. E o I nós conseguimos escutar. Então, táxi. Na palavra hora, lembrando que a letra H não possui nenhum som. É uma letra muda. O H é mudo. É a única letra do alfabeto, tá certo? Então, o H não vai ser colocado entre barras. Hora. Então, O, R, R, R. Som do R sai. Ra. Ora. Aqui é só para visualizarem melhor. Dando continuidade. Vamos agora para a classificação dos fonemas. Os fonemas, primeiro eu vou dizer o conceito, tá? O conceito aí. Os fonemas classificam-se em vogais, consoantes e semivogais. Deixa eu só ampliar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, nos fonemas vogais, são os sons mais puros da fala. São fonemas produzidos pela livre passagem do ar pelo aparelho fonador. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é representado
esse aparelho fonador. As consoantes com mais soante, soar com, são ruídos produzidos pela interferência de alguma barreira da língua, dos dentes, dos lábios, dos alvéolos, a passagem do ar. No caso, quando a gente fala a palavra car, tá. Olha aí. Trabalho, língua, sílabas travadas. Então, essa interferência é feita por causa do emprego das consoantes nas palavras. Por isso que há essa interferência, uma barreira. Isso é feito com a língua, os dentes, os lábios e os alvéolos. E temos também como classificação as semivogais, que lá nas séries iniciais a gente aprende que as vogais consideradas semivogais sempre vai ser I e U, quando estão junto de uma vogal. No caso da palavra pai, na palavra pai, eu tenho aí um encontro vocálico, um encontro de duas vogais na mesma sílaba. Então, o A vai representar a vogal, porque tem um som mais forte, e o I vai ser a semivogal, porque vai representar o som mais fraco, ok? Dando continuidade. E aqui eu selecionei aqui para vocês a imagem do aparelho fonador. Então, nós temos aí as fossas nasais, o palato, temos aí a abóbada palatina, o véu palatino, que vocês chamam de céu da boca, porque quando a gente fala, observem que a nossa língua está sempre batendo aí nesse véu palatino. Temos aqui, olha, a língua, o lábio superior. Lembra que eu falei que a gente... Então, o aparelho fonador é essa parte aqui, olha, onde está a língua, onde está o lábio superior, os dentes superiores, os dentes inferiores, o lábio inferior e a parte que eu falei dos alvéolos. Tá logo aqui, olha. Ao lado aqui dos lábios, do lábio superior, tá o alvéolos. Que eu falei que é por esse canal aí que a gente faz a articulação das palavras, ok? Então, aqui é a representação do aparelho fonador. Continuando. Os fonemas vogais podem ser. Então, lembra que eu falei que os fonemas eles podem ser vogais, consoantes e semivogais. Agora eu vou mostrar a classificação dos fonemas vogais. Vamos lá. Eles podem ser orais, quando o som sai pela boca. Na palavra cai, o som está saindo pela boca. Pode ser nasais, quando o som sai pelo nariz. Na palavra pão, mãe, cão, põe. Então, nessas palavras aí, observe que o som das vogais sai pelo nariz. Temos também as vogais classificadas como átonas e tônicas. As tônicas são aquelas que representam o som mais forte e as átonas, o som mais fraco. Foi o exemplo que eu dei da palavra pai. O AI é tônico e o I é átono, porque o som é mais fraco. Continuando. Os fonemas consonantais podem ser
Coloquei todas as letras B, C, D, F, todas as consoantes, menos sem as vogais, né? Como se fosse o alfabeto sem as vogais. Exemplo: dedo, gato, giló, chapéu, carro, massa. Então, na palavra dedo, eu tenho 2 fonemas consonantais, D e D. Na palavra gato, G e T. Giló, J, L. Na palavra chapéu, eu tenho CH e P. Lembrando que o CH vai representar um único som, porque H não representa som, ele é mudo. Em carro, eu tenho CRR, que também vai representar um único som, esse RR. Massa, SS e o M. Lembrando que esse SS, se for fazer a transcrição fonética, vai representar um único som, então, um único S. Os fonemas consonantais só conseguem formar sílabas quando acompanhados de uma vogal. Exemplo: pá, sol, mar, céu, mel, pau, sossego. As consoantes sozinhas não tem como formar sílabas, só são formadas a partir das vogais. Vamos agora para as nossas atividades. Estejam bem atentos, tá certo? Caderno na mão. Eu acredito que hoje a gente não vai fazer nenhuma atividade do caderno, só do livro. Então já esteja com o seu livro para você marcar as páginas direitinho, anotar no caderno ou na sua agenda as páginas que serão realizadas as atividades. Estejam bem atentos a essa parte aí. Vamos praticar. Primeira questão. Marque a alternativa cuja palavra seja formada por 8 letras e 7 fonemas. Letra A, sucedida. B, caminhando. C, grandes. D, espelhos. E, ressoou. Então, você só vai marcar a alternativa em que a palavra esteja formada por 8 letras e 7 fonemas. Ok? Só vai marcar uma única alternativa. Você conta a quantidade de letras e pronuncia devagarinho cada letra da palavra para ver a quantidade de sons que sai dela. Segundo, marque a alternativa correta e a respeito dos fonemas. Letra A. Na palavra exercícios há 10 letras e 11 fonemas, já que, para pronunciá-la, necessitamos de formar o fonema X, Z, E, X, Z, E, C, I, C, I, O. B. Na palavra holofote, o número de letras corresponde ao número de fonemas. C. As consoantes produzem som se estiverem obrigatoriamente ao lado de uma vogal. D. Fonemas são os sons produzidos pela corrente de ar que passa pelos pulmões para a nossa boca e o nariz e que faz vibrar ou não as pregas vocais. Então, você vai marcar aquela alternativa em que fala corretamente a respeito dos fonemas. Terceira questão. Com relação aos estudos dos fonemas, há apenas uma alternativa incorreta. Identifique. Letra A. As semivogais são os fonemas I e U
quando aparecem com outras vogais em uma mesma sílaba. Letra B. Na palavra anexo, há 4 letras e 5 fonemas. C. Fonemas orais são aqueles cuja corrente de ar é liberada apenas pela boca. D. Com o novo acordo ortográfico, a língua portuguesa possui 18 consoantes e uma semiconsoante, a letra H. E. As letras são as representações gráficas dos fonemas. Então, qual é a alternativa incorreta em relação aos estudos dos fonemas? Quarta questão. Marque a alternativa cuja palavra apresenta 5 fonemas. Letra A, filha. B, molhada. C, guerra. D, fixa. E, ilhas. Então, você vai marcar a única alternativa que tem 5 fonemas. Mais uma vez, eu peço, por favor, que analise o som de cada letra nas palavras. Quinta questão. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonema é: letra A, adolescência. B, queria. C, milhões. D, técnico. Ou letra E, importante. Qual é a palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonema? Conta a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. A que tiver o mesmo número de letras e fonemas, você marca a alternativa. Sexta questão. Observe a alternativa abaixo e indique aquela cuja letra X apresenta 2 fonemas. Letra A, lixo. Letra B, complexo. C, próxima. D, exercício. Letra E, exemplo. Então, você vai ler cada palavra e ver qual a que tem a representação do X com 2 sons, com 2 fonemas. Sétima questão. Representando as letras e os fonemas. Sétima questão. Leia as palavras e complete o que se pede. Eu tenho aí a palavra palhaço. Aí você vai dizer quantas letras e quantos fonemas tem. Tesouro, carreta, querida, assado, bandeira. Então, cada palavra dessa, você vai colocar a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. Temos ainda as palavras horta, veloz, revista, coelho, chaveiro, ninho. Então, conte e coloque o numeral que representa a quantidade aí ao lado. Só relembrando, fonemas são os sons da fala. Letras são os sinais que representam os sons, ou seja, letras a escrita. Oitava questão. Quantas letras e quantos fonemas têm estas palavras? Margarida, letra A. Letra B, espelho. Letra C, ferro. Letra D, guincho. Letra E, papel. Letra F, chuva. G, sorte. H, honesto. I, excesso. J, máximo. K, fixo.
colocar a quantidade de letras e de fonema. Nono, coloque V ou F para o número de letras e fonemas das palavras abaixo. Letra A. Chimarrão tem 9 letras e 7 fonemas. B. Proibido, 8 letras e 7 fonemas. C. Humanidade, 10 letras e 9 fonemas. D. Vogal, 5 letras e 5 fonemas. Então, você vai analisar aí e ver qual aqui tem o número de letras e de fonemas. E você coloca aí se está verdadeiro ou se está falso. Porque já tem as respostas aí ao lado. Só que você vai ter que analisar cada palavra, ver a quantidade de letras e de fonemas, para ver se o resultado que colocaram aí está correto. Se tiver correto, coloca V. Se estiver errado, coloca falso, um F. Última questão. 10º. Nas palavras alma, pinto e porquê, temos, respectivamente, letra A, 4 fonemas, 5 fonemas, 6 fonemas. B, 5 fonemas, 5 fonemas, 5 fonemas. C, 4 fonemas, 4 fonemas, 5 fonemas. D, 5 fonemas, 4 fonemas, 6 fonemas. Ou letra E, 4 fonemas, 5 fonemas e 5 fonemas. Gente, em cada alternativa dessa, tem a quantidade de fonemas de cada palavra de acordo com a ordem em que ela está aí. Alma, pinto e porquê. Está na ordem. Nas alternativas também está na ordem. Então, se você, por exemplo, marcar a letra A, você está dizendo que alma, a palavra alma tem 4 letras, pinto, 5 fonemas, porquê, 6 fonemas. Então, para poder você marcar, você tem que analisar a quantidade de fonemas presentes em cada alternativa, tá certo? Então, 11ª questão. Ainda tem mais uma. Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras do que fonemas? Letra A, caderno. B, chapéu. C, flores. D, livro. E, disco. Qual dessas alternativas, tem a palavra que possui mais letras do que fonemas? Você vai e marca a alternativa. Ok? Espero que vocês façam um bom exercício, tá? Leiam com bastante atenção. E na nossa próxima aula, no nosso encontro, que será no nosso horário marcado, de acordo com o calendário de cada turma. Então, prestem bastante atenção nos horários. Peço por gentileza que quando receberem o vídeo, ou seja, já tem um horário marcado para os vídeos estarem lá, para vocês assistirem, às 7 horas. Então, assumam realmente esse compromisso conosco de assistirem às videoaulas. Anotem as dúvidas que vocês tiverem. Durante a aula online, que a gente estiver conversando por chamada, que for o momento de tirar as dúvidas, de corrigir as atividades, eu peço por gentileza que vocês prestem bastante atenção. Assim que atender a chamada, já desativa
já desliga o microfone, tá certo? Quando você quiser perguntar alguma coisa ou responder alguma questão, você vai e ativa novamente o microfone. Evitem ficar parando a aula para ficar mandando mensagens, fazendo perguntas. Se acontecer alguma coisa de você se desligar da chamada, você tenta ingressar na chamada novamente. Se você sair, você pode ingressar novamente, tá certo? Essa nova maneira de trabalho é diferencial tanto para vocês quanto para a gente, professor, porque é um tipo de ferramenta que a gente não utilizava antes. É diferente de vocês terem aulas presenciais para aulas à distância. Então, eu espero que vocês tenham bastante paciência. Aos poucos, nós vamos aprimorando, nós vamos se adaptando, tá certo? Qualquer dificuldade, não se acanhe em perguntar durante a aula online, durante a chamada de vídeo, tá certo? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, qualquer problema, é só falar, tá certo? Estamos aqui para ajudar da melhor forma possível. Espero que vocês estejam gostando das aulas. É um pouco dificultoso, porque às vezes muitos querem falar ao mesmo tempo, mas vai ter que ficar sempre dando uma pausa para poder vocês entenderem, esperar o momento do outro que está perguntando, tá certo? Terminar para poder falar, ok? Então eu espero que vocês fiquem bem atentos a essas aulas, participem durante a correção, tá bom? Estarei analisando, observando, avaliando a participação de cada um durante a chamada de vídeo. Estarei também mandando para vocês, além do vídeo, os slides, porque quem tiver dificuldade para assistir os vídeos, vai estar lá o documento em slides para vocês anexarem e compreenderem melhor, ok? Desde já eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Tenham um bom dia e espero por vocês no nosso horário marcado, ok? Então, até mais tarde. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá certo? Tchau, tchau. Uma beijoca no nariz de pipoca.